Alô? Agora sim. Obrigado. Bom dia. Nossa classe do templo aqui, classe Visão Bíblica, esse semestre nós estamos estudando o Evangelho de João. Começamos agora em agosto e o tema dessa sequência de estudos do Evangelho nós não vamos conseguir cobrir nesse semestre, porque é um texto muito rico, muitas coisas para a gente pegar. Hoje a gente vai pegar um pedaço do capítulo 2 e tem muita coisa para a gente aprender, mas o tema desse estudo são sinais de vida, e a mensagem de Jesus Cristo alcança todas as pessoas, todas as pessoas. A gente vê isso muito na Bíblia, especialmente com o ministério de Jesus Cristo, essa preocupação dele e a preocupação na mensagem de atingir todas as pessoas, especialmente o Evangelho de João, dá muita ênfase a esse aspecto. Bom, antes de começar a nossa aula, vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por esse dia, por esse domingo, por esse momento que nós podemos estar na tua casa. Mas especialmente esse momento especial que a gente pode abrir a Bíblia, estudar, entender um pouco mais do que está no texto, do aspecto histórico, do aspecto do contexto de que Jesus falou, mas especialmente que a gente também possa entender a tua mensagem para as nossas vidas, para a transformação do nosso comportamento, daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E que isso não seja para mérito próprio, mas para teu louvor e glorificação. Nós oramos e nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou pedir para vocês abrirem no Evangelho de João, capítulo 2. Especialmente versículo 3. Nós vamos ler o resto do capítulo, mas por enquanto o versículo 2. O contexto, certo? Vamos antes da gente ler aqui. Jesus Cristo estava na fase de escolher seus discípulos. Estava percorrendo, tinha chamado alguns discípulos já, 5 discípulos, teve um contato, ele foi batizado, teve um contato com João Batista e começou o seu ministério, começou o seu trabalho, começou o seu período, né, que vocês vão ver que nesse texto que a gente vai ler, Jesus vai para a Páscoa em Jerusalém. Como todo judeu, na Páscoa, eles se ajuntavam em Jerusalém. E o Evangelho de João registra 3 Páscoas que Jesus participou. Então, por isso que a conclusão dos estudiosos é que esse ministério de Jesus, que começa aqui, nesse período, durou mais ou menos 3 anos, por causa dessa sequência de registros da vida de Jesus. Então, Jesus começou, e depois que ele começou, iniciou, percorreu a região, procurando alguns discípulos, ele foi convidado para uma festa de casamento, como era típico daquela época, a festa de casamento. Ele foi como convidado. Um determinado momento, acaba o vinho da festa, certo? Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes a mãe, né, a dona da casa, acaba alguma coisa, né? Seu Wilson, você já teve isso aí, sair correndo de repente? Acabou o refrigerante? Vai buscar. Aí você sai de fininho pelo fundo, vai buscar e traz, né? A dona da casa fica preocupada. Isso que aconteceu. Versículo 3, tendo acabado o vinho,
a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E aí, o que Jesus tem a ver com isso, gente? Ele foi convidado. Se vocês olharem nesse texto, Jesus foi convidado para a festa. Ele era um convidado, ele e os discípulos. De repente, jogam uma batata quente na mão dele, né? Como a gente às vezes, né? Eu já tive essa experiência em casa, né? De repente falta alguma coisa, aí a Bia fala: dá uma corrida lá e vai buscar tal coisa. Enfim, isso que acontece. Essa frase aqui tem muita coisa. Em primeiro lugar, vinho. Era comum as pessoas oferecerem vinho na festa. A festa durava vários dias. Imagina no meio da festa não ter mais vinho. Para quem convidava, era uma humilhação muito grande não ter o vinho, ou não ter alguma outra coisa. As festas duravam vários dias e era uma vergonha para a família, ia ser mal falada, enfim. E a mãe de Jesus disse que abordou Jesus e falou: eles não têm mais vinho, ou seja, os anfitriões da festa não tinham mais vinho. Então, essa frase aqui traz essa questão do vinho, a mãe de Jesus se envolvendo, por quê? Nós vamos ler um pouquinho mais sobre isso, e o fato de não ter vinho e o que aconteceu nessa situação. A Bíblia registra que esse foi talvez o primeiro, muito provavelmente o primeiro milagre, sinal que Jesus fez. Então agora nós voltamos ao texto. Vamos lá abrir em João capítulo 2. O título aqui, As Bodas em Caná da Galileia. Eu vou ler os 12 primeiros versículos desse texto. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Observem, Jesus também foi convidado junto com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Muito bem, é o relato de uma festa, de uma situação, como a gente já disse, o casamento. Mas o que chama atenção para vocês? Alguma coisa que chama atenção nessa... Primeira coisa que chama atenção, alguém tem uma percepção de alguma coisa que chama atenção nesse texto? Jesus disse. Hã? Eu achei muito estranho falar: o que eu tenho com isso? O que eu tenho com isso? Acho que deixa o Rogério, esse outro aqui. Não está. Alô? Jesus disse: o que eu tenho, como se ele estivesse falando, o que eu tenho com isso, né? É uma coisa que chama muita atenção. Ele chega para Maria e fala: mulher, né? Que mais? Que mais chama atenção para vocês? Alguém? Hã?
Ele não fala mãe, exatamente, é uma coisa importante. O que mais? É significativo. Nós vamos entender um pouquinho mais esse texto. O que mais? Alguém chama atenção mais? Essas talhas não era para pôr vinho. A talha não era para pôr vinho. Para lavar as mãos, purificar. Exatamente. As talhas, aí as 6 talhas, são talhas como era comum naquela época. Eles andavam, caminhavam, não tinha carro, né? Não tinha jeito, então, ou vinha num burrinho, ou vinha num cavalo, ou vinha alguma coisa, ou vinha caminhando da região, e tinha que se purificar. E essas talhas eram com água justamente. Aparentemente elas já estavam usadas, tiraram, já tinha, porque eles precisaram encher mais. Bom, o contexto então. É interessante porque isso que chamou a atenção para vocês, de como Jesus fala para a mãe dele, Maria, o fato das talhas, são coisas que realçam justamente o movimento e o momento dessa situação. Mas, qual que era aqui? Jesus estava, nesse texto a gente viu que ele estava em Caná da Galileia. Em primeiro lugar, às vezes a gente lê na Bíblia e percebe certas coisas, e Caná da Galileia não se sabe exatamente onde é que é. Os registros não têm certeza, e os levantamentos, as pesquisas arqueológicas não chegaram à conclusão exatamente onde é Caná da Galileia. Existem outros Canás e acredita-se que é perto de Nazaré, mais ou menos 13 a 15 quilômetros de Nazaré. Embora se explora muito isso, quem vai para Israel, tem um lugar lá que as pessoas vão e bebem um vinho e tal, e falam, não, aqui que foi o milagre, mas não é certeza. De qualquer forma, Jesus estava em Caná, muito perto de Nazaré. E o texto diz lá no versículo 2, 3 dias depois. O que aconteceu antes? Jesus chamou os discípulos. E domingo passado o Iberê falou sobre esse texto, chamando Natanael. Natanael era, se vocês olharem atrás aí, Natanael era de Nazaré, era de Caná, na verdade. Não, desculpa, era de Caná. Mas existia uma rixazinha, como existe entre cidades próximas, né? Então existia uma rixa, uma brigazinha regional entre Caná e Nazaré. Aí o Natanael, quando ficou sabendo e ouviu falar de Jesus, a expressão dele é o seguinte: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quer dizer, ele estava se colocando ele como uma pessoa de Caná, superior a alguém de Nazaré. Tipo assim, Nazaré não é um povo inferior. Então, já começou essa situação. De qualquer forma, Nazaré e Caná eram muito próximos, a gente sabe disso. 3 dias depois, então, desse evento de chamar os discípulos e de chamar Natanael, eles estavam nessa festa. Depois desse episódio, né, vocês vão ver no final do texto que eles foram para Cafarnaum. Cafarnaum fica bem na beira do lago, é uma região pesqueira, e eles foram e passaram um tempo. Jesus passou um bom período aqui nessa região. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, no seu livro Conheça a Sua Bíblia, ele divide o ministério de Jesus em várias partes. E o ministério, esse período de sinais, é o ministério da popularidade. Vocês já ouviram falar daquela frase lá de Roma, de pão e circo, né? Que o povo quer pão e circo. Essa época foi a época do pão e circo, no ministério de Jesus. As pessoas vinham porque queriam sinais, porque queriam alimento, porque queriam curas, porque não sei. Então foi um período de popularidade do ministério de Jesus. Jesus foi várias vezes a Jerusalém, desenvolveu todo o ministério na Galileia, e especialmente um contexto, o João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, ele dá muito foco no ministério de Jesus em volta de Jerusalém, enquanto os outros evangelistas dão
uma abrangência maior do ministério de Jesus. João tem uma abordagem muito dos fatos, dos acontecimentos. De qualquer forma, então, vamos continuar um pouco. Então, era uma festa de casamento, Jesus e os seus 6 discípulos, tá? Alguns dizem 5, alguns dizem 6, alguns estudiosos acham que era André, no que nós estudamos anteriormente, né? André chamou seu irmão Simão Pedro, João chamou Tiago, Felipe foi chamar Natanael. Então, tem-se a ideia que eram 6, podem ser 5. Tem gente que começa a fazer aquela história de números, né? Então, começam umas elucubrações aí que não tem nada fundamentado. Mas não, porque eram 6 talhas, então eram 6 discípulos e tal. É tudo bobeira, entendeu? Essas coisas, porque não existe nada no texto que comprova isso. Até o fato de ter um sexto, tem comentarista que falam eram 5, tem comentarista que falam eram 6. Era uma tradição judaica que a noiva virgem deveria casar na quarta-feira e essa festa se estenderia. O texto não menciona José. Então, essa é uma outra informação interessante, que os comentaristas estudiosos da Bíblia, que a gente tem muita coisa aqui que quando vai no original, eles captam coisas que a gente não consegue captar no texto traduzido. Mas acreditam que José já tinha morrido. Jesus, de uma certa maneira, assumiu algumas coisas como filho mais velho, e o fato de José não estar lá, talvez reforce essa ideia da mãe de Jesus chegar e falar diretamente com Jesus. Outra coisa que chama a atenção também é Maria. O que Maria tinha a ver com isso, né? O que Maria tinha a ver? Então, também acredita-se pelos estudos que era algum parente, era uma cidade próxima, eles estavam relacionados, talvez fosse algum parente deles, e Maria, de uma certa maneira, tinha uma responsabilidade, porque ela chama os servos, ela se preocupa com o vinho, então ela talvez tivesse essa envolvimento também em preparação, de alguma maneira, da festa. Ou então era aquela tia famosa, né? Toda família tem uma tia, né? Uma tia que quer cuidar de todo mundo, né? Talvez Maria fosse essa também, né? Vamos lá. Sempre tem aquela tia que preocupa com todo mundo. Mas, enfim. Agora, continuando do texto, a gente chega nessa pergunta de Jesus. Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. O que eu tenho em comum? O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver, mulher? O que tem isso? Na outra tradução, diz a seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Ou seja, qual é o aspecto que nos conecta nessa situação? Aí eu comecei a pensar na pergunta de Jesus, né? E começa a gente ver nessa pergunta também muita informação. Ele chama, como foi dito, ele chama de mulher, não chama de mãe. Ele dá aparentemente uma resposta rude, né? O que tem a ver isso comigo? O que eu tenho que me envolver nisso aí? E ele ainda responde, ele próprio fala: a minha hora não chegou. O que é essa hora também? Intriga, né? Mas antes da gente ir nesse texto, outro dia, alguns meses atrás, teve um pastor aqui de Goiânia, existe uma cidade chamada Goiânia, lá em Pernambuco, né? Mas é Goiânia, tá? Ele comentou que tinha escrito alguns sermões em relação às perguntas de Jesus. Aí isso me intrigou bastante, né? Eu até acho que a gente tem que fazer um estudo das perguntas de Jesus. Aí, se vocês olharem no texto de João, tem um monte de pergunta que talvez pudesse ser um checklist da nossa fé.
Então, só no Evangelho de João, sem a gente entrar, já tem várias, e tem várias outras perguntas de Jesus que eu nem listei aqui, porque João tem várias, os outros evangelhos têm. Só algumas perguntas que a gente vê de Jesus aqui. Que buscais? Né? No capítulo 1, aí, um pouquinho antes do que a gente está lendo, quando algumas pessoas começaram a seguir Jesus, ele perguntou: que buscais? Vocês estão procurando o quê atrás de mim? O que vocês estão querendo? Né? E eles respondem: Rabi, que quer dizer mestre. Já reconhecem alguma coisa em Jesus, talvez não tudo que Jesus era, mas já eles queriam aprender alguma coisa. Aquele texto fala: onde assistes? Quando Jesus chamou a Natanael, e Natanael questionou, né? Puxa, pode vir alguma coisa? E Jesus disse que tinha visto ele anteriormente debaixo da figueira, como o Iberê contou semana passada e disse, figueira era uma árvore frondosa que fazia uma boa sombra. Se a gente vê, inclusive, vários textos, era o lugar de oração, porque era tranquilo, sossegado, muitas pessoas buscavam ficar debaixo da figueira. Aí Jesus pergunta para Natanael: ah, é? Só porque eu falei de você da figueira, você acredita? Quando Jesus encontra uma pessoa lá mais adiante, né? Ele pergunta: você quer ser curado para esse doente? Quando Jesus estava fazendo no seu sermão, aquele monte de gente, tarde da noite, ele pergunta para os seus discípulos: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Jesus pergunta para os discípulos: onde é que nós vamos comprar pão? Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele está questionando e avaliando e checando os discípulos. Ele está querendo saber: será que vocês acreditam, com tudo que eu já tive até agora, vocês ainda precisam? E os discípulos ficaram preocupados naquela hora, né? Não temos dinheiro, já está tudo fechado, como é que nós vamos fazer? Eles nem tiveram essa percepção de perguntar para Jesus. Mais adiante, no capítulo 13, né, versículo 12, João 13, 12, Jesus lavou os pés dos discípulos, como era o costume, depois que eles caminhavam, eles chegavam, e Jesus pergunta: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês compreenderam esse sentido, esse momento? E justamente checando para eles saberem se entenderam. Quando Jesus, mais adiante, quando Jesus é questionado e Pedro questiona ele, por que ele vai para Jerusalém, e ainda os discípulos não tinham entendido, a missão de Jesus. E Jesus pergunta: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Será que eu não vou? O que ele está transmitindo para os discípulos? Será que eu não vou cumprir a vontade do meu Pai? Eu não vou fazer aquilo que Ele espera? Mais adiante, então, outra vez, lá no finalzinho, né, no 20, 29, quando Ele já ressuscitado, e alguns não acreditaram, e Ele pergunta para Tomé: ah, porque você me viu, você creu? Você não creu porque anteriormente? Então, se vocês olharem, todas essas perguntas estão questionando a fé, a confiança em Deus, a confiança no plano de Deus, a confiança de que Jesus pode fazer e mudar a situação. Todas essas perguntas, e assim muitas outras perguntas que a gente poderia catalogar, e cada pergunta dessa dá um estudo para a gente. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é justamente essa pergunta: que temos nós em comum, mulher,
a minha hora ainda não chegou. O que temos nós em comum? Em primeiro lugar, mulher. Por que Jesus não chamou mãe? Naquele momento. Qual era o momento da vida de Jesus aqui? Como eu disse. Se vocês forem lá para frente de João, vocês vão ver a segunda vez que Jesus usou essa palavra. João 19, 26. Vendo Jesus sua mãe, junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para a sua casa. Esse termo mulher não é um termo desrespeitoso. Como eu disse, às vezes os estudiosos vão mais a fundo que a gente não consegue entender. Esse termo mulher é um termo respeitoso. Ele está dizendo, minha senhora, não é um desmerecimento. No contexto, mais uma vez, Jesus fala de uma maneira mostrando claramente. Aquele momento, ele não era o filho, ele não era o momento que ele tinha que tratar e ser. Provavelmente, Jesus foi um filho fiel, trabalhou bastante, ajudou a trazer o sustento para casa. Ele tem outros textos que falam que ele era carpinteiro, ou seja, ele absorveu o ofício do pai, trabalhou e ele deve ter sido um bom filho nesse período, mas nesse momento é um momento de transição da posição dele de filho para a posição dele para o ministério, para o trabalho que ele tem. A outra coisa que parece nessa pergunta, nessa afirmação depois da pergunta, é a minha hora. O que João usa e o que significa essa minha hora? A gente pode ler vários textos, como está descrito aí, que nós não vamos ler agora, porque são vários textos, mas eu vou ler 2 textos. João 13, 1. Esse texto nos dá um pouco da luz sobre esse termo hora. O que diz João 13, 1 então? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Esse termo, então, dá para a gente entender o que João quer dizer quando ele escreve hora. A hora. É a hora que Jesus ia passar e ia cumprir a sua missão. O outro texto é no capítulo 17, versículo 1. O capítulo 17 é uma oração. É uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos. Então, é uma oração, nós vamos estudar essa parte no começo do ano que vem. Mas é uma oração que Jesus faz para os discípulos e lá também traz uma luz. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique. Essa oração de Jesus foi uma oração um pouquinho antes de ele ser preso e ir para o seu martírio, para a crucificação. Então, esses textos e os outros que a gente indicou aí, eles trazem justamente, Jesus sabia que não era a hora dele ainda, que ele tinha um ministério. Então, vamos voltar lá para o texto de capítulo 2 de João. Então, quando Jesus fala, ainda não é chegada a minha hora,
ele está se referindo justamente ao momento e à missão que ele ainda tinha. E, em seguida, Maria, como aquela pessoa que alguma coisa, alguma preocupação ela tinha, alguma responsabilidade ela tinha, ela passa para os serventes obedecerem e falarem o que Jesus iria fazer. Não sei se Maria sabia, percebia, ou ela confiou no filho, falou, eu sei que ele vai resolver. Até hoje ele resolveu muita coisa, talvez ele vai resolver. Não sei. De qualquer forma, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Mais no finalzinho desse texto, no versículo 11, capítulo 2, fala, com este deu Jesus o princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mais adiante aí no capítulo 4, versículo 54, quando Jesus curou o filho de um oficial do rei, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Para que todos esses sinais no ministério de Jesus? Esse é um texto-chave do Evangelho de João, capítulo 19, capítulo 20. João 20. Versículo 30 e 31. João 20, 30 e 31. Este texto é um texto-chave para a gente entender muito do que aparece no livro de João, assim como nos outros evangelhos e na história registrada na Bíblia, nos outros textos. Diz assim no versículo 30 e 31 do Evangelho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João foi escrito provavelmente entre o ano 90 a 100 depois de Cristo, ou seja, talvez 50, talvez 60, 70 anos depois que Jesus já tinha sido morto e crucificado e ressuscitado. Então ele foi escrito depois por João, refletindo sobre toda a história. Ele pegou, pensou e resolveu registrar aqueles que, na opinião dele, eram mais significativos. Com qual objetivo? Não era para dar força ao poder dos sinais em si, mas para dar valor e poder a quem era Jesus, para que ficassem registrados que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, esse foi o propósito principal dos milagres, do que Jesus fez nesse período do seu ministério. Apesar disso, apesar dessa situação, do que Jesus fez, do ensino, de toda hora ele estava no templo, toda hora ele trazia a voz dos profetas, o que estava escrito, as pessoas acreditaram ou não? A Bíblia registra, mesmo no Evangelho de João, sem a gente ir para os outros textos, no Evangelho de João, capítulo 6. Lembram da história do pão em circo, né? E observem esse texto. O povo que é pão em circo, né? Respondeu-lhe Jesus, João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo,
vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. É interessante, né? Porque isso fecha muito com aquele texto, né? Os sinais feitos para que eles creiam em Jesus. E ao mesmo tempo eles queriam a cura, o pão, o conforto, o ensino, tudo isso eles queriam. Mas eles não creram e não acreditaram. Enfim, voltando então para capítulo 2, Jesus então pede para os... Vamos ver lá. Haviam 6 talhas de pedra. E essas talhas de pedra provavelmente são entre 60, talvez entre 60 a 100 litros cada uma, dependendo aí da origem das talhas, da onde que veio, e os arqueólogos chegaram à conclusão que podem ser 40, 50, até 100 litros cada uma. Ou seja, ele pediu para eles encherem de água e levarem para o mestre-sala, que é aquela pessoa que estava comandando, a pessoa que cuida da festa, né? Hoje em dia, esse negócio é tão antigo quanto, né? Hoje toda festa tem alguém que gerencia, né? É tão antigo quanto a gente acha que é uma coisa moderna, mas aqui também tinha o mestre-sala que cuidava, organizava, tinha certeza que tudo está aí. Aí o mestre-sala, ele experimentou o vinho, e ele ficou intrigado, porque ele não sabia de onde é que vinha, tinha acabado o vinho, né? Como é que de repente aparece talvez 600 litros de vinho, não sei, 400, 500 litros de vinho, 6 talhas, não sei de onde que vem tanto vinho, e vinho bom. E ele até, ironicamente, talvez, uma atitude um pouco deselegante, né? Chegou para o noivo e falou: poxa, todo mundo serve o melhor vinho no começo. Depois, quando as pessoas já estão meio para lá, ele traz um outro vinho e as pessoas não vão nem notar a diferença. Aí ele questionou o noivo, né? Guardaste o bom vinho até agora. Então, esse evento, essa situação, mostra exatamente que esse momento que Jesus participou e por alguma razão, ele, na sua soberania, fez esse milagre. Mas o que chama a atenção aqui é que, com isso, esse texto fala: com este sinal, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A gente sabe pela história registrada na Bíblia que os discípulos não compreenderam toda a sua missão. Tem até um texto que fala, né, que alguns discípulos do próprio João Batista foram perguntar para Jesus: o senhor é o Messias mesmo? Então ainda existia esse clima, às vezes, porque eles estavam no começo no seu ministério. E essa festa, então, que aconteceu vários dias, e é interessante porque o costume judaico era que depois do casamento, o casal não ia para a lua de mel. Ele ficava na sua casa, abria a casa e recebia as pessoas, os amigos, os parentes, recebia na sua casa, como um sinal de hospitalidade, de reconhecimento. Então, eles tinham uma semana e tanto aí que eles ficavam recebendo os seus parentes em casa.
para satisfação da comunidade. Então, esse foi o evento principal que deu início e com um propósito muito claro, para que todos compreendessem quem era Jesus. Mas, em seguida, Jesus vai a Jerusalém. Vamos ler os textos seguintes aí. Estando próxima, eu vou ler em João capítulo 2, eu vou ler do 13 até o 22. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, ou seja, um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O que vocês acham dessa atitude de Jesus? Chegar no templo, pegar o chicote. O que vocês acham? Quem quer falar? Estranho? Reinaldo? Corajoso por quê? Mas ele quebrou uma regra, uma tradição que o povo tinha, né? As pessoas iam lá, faziam as trocas, permutas. Ele quebrou todo aquele ritual que eles tinham. Corajoso. Corajoso. O que mais? Jesus era muito bravo. Ah? Ele era muito bravo. Jesus era muito bravo, você acha? Eu acho que ele era muito bravo. Mas... Hã? Eu acho que ele quebrou essa questão de ser... porque ele sempre foi manso, né? Então, gente, Aí, Jesus de sempre repente, foi ele manso. chega lá com o chicote e joga tudo no Logo, chão. né? Assustou todo mundo. Logo na sua primeira Páscoa, Jesus chega de chicote na mão, no templo, uma área, né, para os judeus sagrada. Que mais? Que mais chama atenção em Jesus? Quem tem uma outra ideia? Hã? Da mesma forma que o pastor falou hoje, que Deus, ele não é aquele carrasco, mas ele nos trata como um pai, só que não é aquele pai que deixa que o filho faça tudo o que ele quer. Da mesma forma, Cristo, ele, por mais que ele fosse manso, quando era para dar bronca, ele dava bronca, ele chamava os fariseus de raça de víboras, né? Então, aqui ele está, pelo zelo com o templo, recriminando aquele tipo de atitude, né, que virou comércio ao invés de ser casa de oração. O zelo pelo templo, o zelo pelas coisas sagradas, pela distorção dos propósitos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu não estou impedindo, não. Aqui todo mundo pode falar. O templo dos judeus tinha um espaço onde gentios podiam usar. Tinha um espaço que era só os judeus, mas tinha um espaço que os gentios podiam ir. E esse espaço era o espaço que muitas pessoas traziam, comerciantes traziam animais para serem vendidos. Imaginem o espaço, boi, carneiro, pomba. Imaginem só uma feira, né, de animais e cambistas. Imagine o burburinho, o zum, 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 a bagunça.
O cheiro, eu imagino o cheiro desse espaço aqui, né? Com ovelha, com boi, com tudo, né? Enfim, esse espaço não era a questão, era a regra do judeu, que ele tinha que muitas vezes levar uma pomba, um carneiro para o sacrifício no templo. Ele tinha que levar uma oferta, ele tinha que pagar um imposto, era a regra disso. Só que estava havendo uma distorção completamente. O cambista, ele trocava dinheiro. As pessoas vinham de várias regiões, mas o templo só aceitava dólar. Era só dólar que tinha que entrar lá. Então alguém tinha que trocar. Vocês imaginam, né? A taxa que eles cobravam pelo dólar lá. Enfim, eles tinham que trazer. Todo judeu tinha que pagar um imposto. A gente sabe que nessa época o governo eclesiástico e o governo era comum. Então eles tinham que pagar um imposto todo ano, que é equivalente a 2 dias de trabalho. Eles tinham que pagar todo ano. E tinham que pagar na moeda local que o templo, que os sacerdotes aceitavam. Então tinha um cambista lá para trocar por essas moedas. Por isso que tinha também. E era uma exploração só. Era exploração de vender os animais, era exploração de trocar dinheiro. Então era aquela bagunça no templo. E Jesus, percebendo isso, sabendo e entendendo a intenção no coração das pessoas, ele pegou o chicote e começou a expulsar todo mundo. E diz aqui o seguinte: não façais da casa do meu pai casa de negócio. Ou seja, qual que era o propósito principal dessas pessoas que estavam lá? Eram atender os fiéis ou fazer negócio? Fazer negócio. Eles não estavam nem aí com essa história toda. É claro, nós não podemos generalizar e nós não podemos dizer que todo mundo estava com má intenção, porque nós não temos a sabedoria nem o conhecimento. Mas pela atitude de Jesus, a gente conclui que a sua firmeza, né, com os princípios, a firmeza, ele não vai tolerar aquilo que é contra, por isso essa firmeza, esse chicote na mão, né? Assim como Jesus foi firme outras horas e não aceitou certas atitudes hipócritas, ele também foi firme nessa situação. Mas eu queria ler um outro texto, um parênteses aqui, tá? Um parênteses. Os 3 evangelhos registram um evento similar a esse no final, quando Jesus estava indo para sua última semana em Jerusalém. Os 3 evangelhos registram. João registra logo no começo. Então existe muita ideia, não é 2, é 1, foram 2 eventos, foram 1. Tem gente que acha que foram 2 eventos, um no começo, para ele deixar bem claro, e outro no final. Mas isso não importa, porque o mais importante aqui é o princípio que Jesus quis ensinar. Eu peço vocês abrirem Marcos, que também registra, e Marcos traz uma luz. Marcos capítulo 11, versículo 17. Marcos 11, 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Essa é uma outra pergunta de Jesus. Eu li errado, mas é em termos de pergunta. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Olhem esse texto. 2 coisas importantes que fala aqui. Casa de oração, não é casa de comércio, não é casa simplesmente para ir cumprir um ritual, mas é uma casa de oração. E para quem? Todas as nações. Não é só para o judeu. Jesus aqui já está manifestando a sua universalidade da graça e da sua mensagem de salvação.
ele já está manifestando. Marcos registra esse mesmo evento e tem essa outra luz que nos traz aqui. Eu vou pedir para vocês voltarem para o Velho Testamento, e eu vou ler alguns textos aqui. Nós não vamos ler todos os textos indicados aqui, mas depois vocês podem ler. Eu vou querer ler só um texto em Miqueias 6. Miqueias, que é no finzinho do Velho Testamento. Miqueias, Naum, Abacuque, lá no finzinho, Miqueias 6, capítulo 6, versículo 6. Miqueias 6 diz o seguinte: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-ei ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Esse tema é recorrente no ministério de Jesus, no Velho Testamento e até hoje, né? A importância, o valor do ritual. O que Deus espera mais não é o sacrifício, não é o ritual, mas é realmente a misericórdia. E as pessoas estavam distorcendo tudo isso, indo para o templo, comercializando, pagando caro, simplesmente para colocar esse sacrifício. É claro que a gente sabe que o Evangelho de Jesus mudou completamente essa visão do sacrifício, de ter que fazer o sacrifício. É outra visão, como a gente vai aprendendo no Velho Testamento. Mas também é importante a gente entender que o propósito dessa atitude de Jesus em expulsar essas pessoas do templo. Era o sinal, era mais um sinal, uma mensagem que ele estava passando para todo mundo. Tá bom. Ok, nós vimos uma história, nós vimos uma situação, nós vimos um casamento, nós vimos isso, mas e daí? O que a gente leva para casa? Só a história? Minutinho. Um momentinho só. Aí o senhor pode falar, porque aí todo mundo ouve, quem está pela internet... Esse texto aí, eu acho que não está ligado a Deuteronômio 14, quando dizia lá que o judeu, quando morasse longe, o dízimo dele, ele venderia lá, trazia o dinheiro a Jerusalém, ali ele comprava animais para os sacrifícios. Então, era uma questão legal de comodidade. Só que foi transformado em comércio completamente... O que era para ser feito corretamente, para facilitar, foi desvirtuado. Hoje, no seio evangélico, também parece que há muita deturpação. Há uma comercialização do Evangelho. Aquilo que é para ser sagrado, Jesus disse, o que de graça recebestes, de graça dai. E hoje há muito comércio. As orações que se faz pelo celular, se paga tanto por minuto. É tudo vendido. Cada dia a gente vê uma nova, né? Eu comentei que as nossas mensagens... eu notei que tinha uma mensagem de uma igreja tradicional, que disponibilizava todo dia no Facebook a mensagem dela. Mudou a direção lá, hoje não disponibiliza mais, disponibiliza para vender. Então, aí eu perguntei, todas essas mensagens são feitas com base na Bíblia. Ninguém paga direito autoral para usar a Bíblia. Não. Mas quer vender e quer cobrar direito autoral daquilo que tirou da Bíblia. Exatamente. Completamente deturpado. E assim vai. A criatividade é muito grande, né? De distorcer, de usar, de procurar. E a gente tem que tomar cuidado com isso no seguinte sentido, né? De ter zelo pela igreja, pelas coisas da igreja, e ser muito sério nisso também, para que não vire, não torne isso também, né? Bom,
Tá bom, o que a gente aprende, o que a gente leva para casa? O que vocês aprenderam nesse texto aí? Quem aprendeu alguma coisa? Ou se não aprendeu nada, é porque eu... Nelson? Eu estou aqui pensando ainda na Maria lá com Jesus. Porque, com certeza, a única pessoa que tinha certeza absoluta que Jesus era obra do Espírito Santo, que era Deus, era Maria. E quando Maria viu que Jesus estava rebanhando já até discípulo com ele, e de certo levava para casa, porque os discípulos foram onde assiste, né? Falou, vem, foi para a casa dela. Eu acho que a hora que ele chegou nessa situação, Maria falou assim, você é Deus, você vai ter que fazer, você pode fazer, entendeu? Ela não estava mandando, não é chegada a minha hora, mas ele fez. Na hora de quê? Na hora dele manifestar, mas era a hora dele começar o milagre. Agora Maria não estava mandando. Então gera uma polêmica aí, o que é Maria? Mas Maria toda a vida teve certeza absoluta que Jesus era Deus. Ela não carregava com certeza Certamente, né, que ela tinha essa visão, ela não sabia talvez a hora, e nem Jesus tinha feito nenhum milagre. Não, mas ela sabia que ele era Deus. Jesus não tinha feito nenhum milagre, né, até então. Então, é bastante interessante o fato, é claro, que ela pode ter aproximado a Jesus pelo fato de ser Jesus, o Filho, né, ajudando, expondo alguma coisa, preocupada com aquilo, e ela também pode ter muito claramente a visão de que Jesus podia talvez fazer alguma coisa naquela hora. Mas é importante da gente fechar essa aula, essa discussão, com algumas coisas para a gente levar e pensar em casa, certo? E o primeiro texto que eu queria ler é o que está em Isaías, a hora certa, Isaías 55. Semana passada o reverendo Fernando fez uma pregação no culto da manhã sobre esse texto, sobre a crença, sobre a gente crer. Então, além disso, nesse texto de Isaías 55, fala o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É a hora certa. Jesus tinha uma visão muito clara do seu momento, da sua hora, do que ele tinha que fazer e a hora que ele tinha que fazer. E essa é uma lição para nós. Muitas vezes os seus discípulos, os discípulos de Jesus, eles procuraram distorcer e induzir a Jesus a não fazer certas coisas. Mas Jesus sabia muito bem. E a lição para nós disso aí é que Jesus tinha uma missão, sabia a missão, confiava na missão que Deus tinha passado para ele, e ele sabia a hora certa. Nós muitas vezes duvidamos da missão, a gente é questionado por outras pessoas, a gente às vezes fica meio confuso, mas a gente tem que ter claro que Deus tem um plano, uma missão para cada um de nós, e a gente tem que procurar essa confiança. Eu leio ainda em Provérbios 16:9, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A outra lição importante aqui, qual era o propósito dos sinais? Qual era o propósito ou objetivo dos sinais que Jesus estava fazendo? Que a gente aprendeu aqui. O que Jesus queria mostrar? A sua missão, certo? O seu poder e glorificação a Deus. 1 Pedro 4:11. Tudo, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, o faça na sua força, que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Da mesma maneira como o senhor mencionou a distorção, quantas coisas a gente vê, sem falar nas outras igrejas, às vezes aqui dentro, a glorificação da pessoa e não como instrumento.
O que a Bíblia fala é que a gente tem que, na nossa capacidade, nosso poder, o que aquilo é porque Deus supre, Deus permite, Deus dá condições. Então é muito importante a gente sempre ter isso em mente, que nós temos que jogar a glória não para pessoal, mas para Deus. Essa semana aqui teve um culto de ação de graças da Sofia Figo de 100 anos. 100 anos uma pessoa. E esse culto foi um culto de ação de graças a Deus, porque Deus usou a Sofia como enfermeira, como serva de Deus para a propagação da mensagem, do que ela fez, da transformação de pessoas. Essa é a ideia. Não é a glória da Sofia, mas é a glória dela ser um instrumento de Deus. E tem que ser dado a Deus. Eu sempre faço uma relação como obra, né? Uma linda obra de arte, seja um quadro, seja uma estátua, o que seja. Lá embaixo vem o nome do autor, certo? Toda a nossa obra deveria ter um nome muito claro lá embaixo, dessa obra, dessa pintura, desse trabalho, seria que foi através de Jesus Cristo, com o poder de Deus, que a gente realizou aquela obra. Isso deveria ser a visão nossa. E, finalmente, a atitude de Jesus mostra um zelo pela obra, sem distorção, sem a gente querer tirar proveito, sem distorcer. Como disse Marcos naquele texto, né? A minha casa será casa de oração. Nós não vamos ler todos esses textos indicados aí, mas os textos indicados são textos que a gente relaciona com esse evento que diz que a minha casa será casa de oração. Não é de comércio, não é de gente que vai aproveitar dos outros. E isso me traz a ideia da responsabilidade. Outro dia, o reverendo Fernando, aqui no púlpito, comentou que alguém tirou todas essas lâmpadas de emergência aí, tirou tudo, desmontou tudo. Gente, aqui é casa do Senhor, é o zelo pela igreja. Quantas vezes eu vejo as pessoas trabalhar, a gente fica revoltado, né? A gente vê a depredação que está acontecendo na Avenida Paulista, não sei aonde, no centro da cidade e tal. Falou, mas como é que é possível, né? É um bem público. Aqui é um bem da igreja, de Deus. Nós temos que preservar, nós temos que ter zelo com as coisas, com os equipamentos, com a casa. Passa num lugar, numa sala, a luz está acesa e não tem ninguém, apaga a luz, entendeu? Economiza água, economiza energia. A igreja tem uma responsabilidade, e cada um de nós, não são só os diáconos que têm que cuidar da zeladoria, do cuidado da igreja, não é só a administradora Vivian que fica aqui olhando todas as despesas, não é? Todos nós somos responsáveis, o zelo, esse no aspecto da mordomia do dinheiro que Deus coloca, mas no aspecto também de cuidar do propósito da igreja. Então é isso. Essa é a lição que João nos traz do exemplo e da vida de Jesus Cristo. Bom, a gente já passou do horário, vamos terminar a nossa aula então, e agora vamos começar já o outro culto aqui da comunidade americana. Vamos terminar então com uma oração? Senhor nosso Pai, nós te louvamos pela mensagem de João, nós te louvamos por essa lição que Jesus nos trouxe sobre a sua missão, sobre o seu zelo pela igreja, o seu zelo pelo cuidado, pela glorificação do Pai. Ensina-nos e através do teu Espírito mostra para nós, transforma a nossa vida, conscientiza a nossa mente desses objetivos, desses princípios, dessa maneira de viver. E nós te pedimos isso, em nome dele mesmo, Jesus. Amém. Um bom domingo a todos.